anjo guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde. Eu aprendi uma frase, na brincadeira, né? Mas tem um pouquinho de realidade. Eu queria que todo mundo repetisse comigo isto que eu aprendi com o pessoal do Verbo Encarnado. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fazei-me servo, porque inútil eu já sou. Nosso Senhor que diz hoje, não é isso? Quando nós fizermos aquilo que devemos dizer: somos servos inúteis, não fizemos nada daquilo que deveríamos fazer. Fazei-me servo, Senhor, porque inútil eu já sou. Bem, hoje a liturgia no contexto geral, as leituras, tudo, nos leva à fé, a meditar sobre a fé. A fé que às vezes não é aquilo que nós achamos que é. Se você perguntar na rua assim: você tem fé? As pessoas vão responder: eu tenho fé. Mas brinquei hoje de manhã, né, e digo aqui também, tem gente que acha que ter fé é igual a fé da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E acha que isso é ter fé. Ou senão, eu tenho fé, eu vou jogar energia positiva que tudo vai dar certo. Pensamento positivo. Isso não é fé? Fé não é uma crença assim qualquer. Não. A nossa fé, a fé teologal, a fé católica, a fé em nosso Senhor, é uma fé que é inquietante e exigente. E a liturgia nos apresenta não como algo fácil, não como algo sereno. Ter fé, aliás, fé todo batizado tem. Agora, exercer a fé não é algo fácil, mas é luta interior. Ter fé é um ato de perseverança. É um ato de confiança, mesmo no silêncio e na aparente ausência de Deus. Isso é ter fé. A palavra que representa a fé hoje no texto, a palavra grega chamada pistis, é a palavra grega que representa a fé aqui. O que significa essa palavra pistis? Não é eu creio. Lembrem-se, acreditar até o diabo acredita. Agora você tem fé que nosso Senhor Jesus Cristo é o teu único Redentor, Salvador, Deus da sua vida, que você é o seu servo. Isso é ter fé. Ter fé é perseverança. Ter fé, esta palavra aqui que diz, é um ato de confiança, é um ato de se jogar. A fé, ela precisa ser ativa, é uma violência contra si mesmo. Eu tenho fé, eu creio, eu vou até o final, não importa o que aconteça. Vamos começar a meditação pela primeira leitura de hoje, livro de Abacuque, para nós nos situarmos aqui. O que está acontecendo no livro de Abacuque? Acontece que está reinando em Judá um rei iníquo, rei Joaquim. Ele é ímpio, ele é injusto, e por conta das suas impiedades, por conta da sua injustiça, porque o que o rei deveria fazer? O rei de Israel deveria apontar o povo para Deus. Então o rei deveria ser um rei santo. Ele é ungido pelo profeta, ele é ungido pelo sacerdote. O rei ele deveria apontar para Deus aquele povo. Só que ele libera os outros deuses, o culto a outros deuses, ele libera as abominações, corrupto. Então ele libera tudo. Então o povo, ao invés de procurar a Deus, procura aquilo que precisa procurar, aquilo que quer, aquilo que se acha mais confortável. Se esquece de Deus. Porque assim, quando nós alimentamos a nossa carne,
A gente não mata a fome da nossa carne. Entendamos, né? A nossa alma ela é insaciável. Então, quanto mais você alimenta o desejo carnal, ao invés de saciar o desejo carnal, você está alimentando o desejo mais ainda. E mais a sua alma vai sentindo o desejo pelas coisas desta terra. Ela não se sacia. Porque quanto mais nós nos alimentamos das coisas desta terra, mais vazios nós ficamos e mais nós queremos nos saciar com as coisas desta terra e mais queremos nos saciar com os prazeres e mais vazios nós ficamos. É assim. A prova, né? Por exemplo, alguém que tem algum tipo de vício com bebidas. Nossa, mas já não deu a hora de parar de beber? Não consegue, é um vício. Mas não deu a hora de parar de comer? É vício, é gula. Os vícios, né? Mas já não deu a hora, já mentiu, né? É vício. Não consegue parar. Porque a gente é saciado com aquilo e aumenta mais o desejo de fazer aquilo. É assim com o pecado. Com Deus também é a mesma coisa. Quando nós alimentamos o desejo de Deus, mais o desejo de Deus cresce em nós. Porque nossa alma ela é insaciável. Então, o povo se perdeu. O povo se perdeu na imoralidade. O povo se perdeu na imoralidade. O culto já não mais pregava conversão. As pessoas não se convertiam mais. Eles não queriam mais a Deus. Surge Abacuque e ele começa a anunciar: olha, se vocês não se converterem, a Babilônia vai invadir o povo de Israel. Nós vamos ser exilados. Se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, se vocês não abandonarem o pecado, vamos ser exilados. Só que nisso, este exílio, Abacuque ele interpreta como uma correção divina. Por quê? Às vezes a gente acha que Deus castiga, mas a palavra não é bem essa, Deus castiga. Deus ele permite que nós colhamos as consequências dos nossos próprios atos. Diz Eclesiástico: quem planta ventos, colhe tempestades. É assim. Você planta espinho querendo colher laranja, você vai colher espinho. É assim. Deus permite que isso aconteça. Para quê? Para nossa correção. Então o profeta Abacuque ele está dizendo: olha, vocês vão colher tempestades. Parem com os pecados. E se nós não pararmos, vamos colher tempestades. É sempre assim. É assim que Deus educa o seu povo, é assim que Deus nos educa. Só que o profeta Abacuque começa a entrar em crise. Por quê? Porque Deus ele vai permitir, ele vai castigar Israel com um povo ainda mais pecador. Israel está no pecado, só que o povo da Babilônia é muito pior. É como se o remédio fosse pior do que a própria doença. Então ele começa a ficar amargurado. Senhor, aí nós temos o texto de hoje do profeta Abacuque: Senhor, até quando clamarei sem que me atendas? Até quando eu devo gritar violência sem me socorreres? Por que me fazes ver as iniquidades quando tu mesmo vê as maldades? Ou seja, ele está dizendo: nós estamos na iniquidade, mas o Senhor está vendo a maldade que virá sobre nós. É como se ele tivesse ficado indignado, ele fica indignado. Ele não consegue compreender que o Senhor vai permitir tal coisa. Ele não consegue. Não é possível que o Senhor vai me permitir isto. Então Deus, ele diz para o profeta Abacuque, veja que bonito: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre as tábuas para que possa ser lida com facilidade. Escreva isso no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. É o que o Senhor fala para nós hoje.
espera. Espera. Crer não é compreender tudo, ter fé não é compreender todas as coisas. O profeta não entende os caminhos do Senhor. Dói nele esta fé diante das perguntas sem respostas. Mas, como nós aprendemos em Mateus, o reino dos céus é dos violentos, são os violentos que o conquistam. Se demorar, espera. O Senhor não está nos ensinando, isso é ter fé. Se demorar, persevera, porque tem um desfecho, tem um final. Esse desfecho não falhará, vai vir o final. Tudo nesta terra passa. Acalma o teu coração. Se Deus nos permite passar por tal coisa, nós não entendemos, nós não compreendemos. A dificuldade está imensa, algo está acontecendo na minha casa, algo está acontecendo na minha família, eu não consigo, está difícil. Se demorar, espera. O desfecho não falhará. Acalma. Nossa, padre, mas demora muito. Se demorar, espera. Isso é ter fé. Quem não é justo morre. Porque é assim. Quando nós não sabemos esperar, porque qual que é o problema? O problema é que hoje a gente quer entender tudo, né? A gente, quando não entende, abandona Deus. A nossa fé, queridos irmãos, a nossa fé, ela não pode ser uma fé sentimental. A nossa fé não pode ser uma fé sentimental. Você não pode estar aqui, você não vem à missa todos os domingos. Você não pode vir à missa esperando algo de alguém, alguma coisa externa, fazer só, vou à missa porque vai fazer sol hoje, hein? Aí quando fizer chuva, você não sai de casa. Eu vou à missa porque hoje eu acordei bem. A sua fé não pode depender de algo externo, não pode depender de sentimentos, não pode depender de quem está presidindo a missa, não pode depender de quem está sentado ao seu lado, não pode depender se quem está aqui é bom ou ruim, não importa, nada disso importa. A sua fé depende única, exclusivamente do seu Deus. É por isso que você está aqui. Deixa eu te lembrar, deixa eu te lembrar, a sua fé depende única e exclusivamente de Deus. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque você crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui porque você ama a Eucaristia. Você está aqui porque você adora o teu Senhor. Porque o teu coração tem sede de comungar. O teu coração tem sede de nosso Senhor. É por isso. Porque você sabe que quando você se dobra no sacrário, dobra os seus joelhos no chão, você sabe quem está te escutando. É por isso que você está aqui, independente de quem está aqui com você. É por isso que você vem. Não tem outro motivo. Não queira entender as coisas. Não queira ser o Senhor do Senhor. Deixa Deus agir. Espera. Não queira compreender tudo. Luta, apenas luta, persista. Persista em acreditar mesmo no escuro. Às vezes nós temos essa concepção, muitas vezes eu já preguei sobre isso, de forma errada, inclusive. Às vezes a gente acha que ter fé é dar o passo e esperar Deus colocar o chão. Não! É dar o passo sabendo que o chão já está lá, mesmo que eu não veja, já está lá, eu confio. O Senhor, Ele é o meu Senhor, eu confio. Mesmo que esteja tudo em silêncio, eu sei que Ele está lá. É assim que Ele faz com quem Ele ama. É assim que Deus age com quem Ele ama. Acredito que já contei aqui, existe um episódio de Santa Teresa d'Ávila muito, muito bonito, muito importante na história de Santa Teresa d'Ávila, que ela declara o amor dela por Deus. Aonde ela está a caminho para fundar mais um monastério. E ela está doente, então ela sobe na carroça, está a caminho da sua missão, a carroça passa num buraco, ela é lançada longe no chão, toda doente. Então,
ela olha para o céu e diz: Senhor, Senhor, o que é isso? E o Senhor responde: é assim que eu trato aqueles que eu amo. E ela responde: é por isso que tem tão poucos amigos. Mas é assim, o Senhor trata quem Ele ama, provando. Nós precisamos aprender a ter uma fé madura, não uma fé sentimental. O Senhor Ele vai te dar provas. Está difícil na tua vida, está difícil, pode ficar pior. Mas é assim que Deus, Ele te ama. Porque Ele quer que você tenha uma fé madura, uma fé que seja somente nele, uma fé que saia de todas as seguranças. Eu não tenho mais segurança nenhuma, não tenho segurança em ninguém, está todo mundo me abandonando, eu estou sozinho, eu não tenho mais segurança financeira, não tenho segurança em nada. Você tem segurança em quem? Em Deus. Deus quer que você se apoie nele, somente nele. O justo viverá por sua fé. É assim. O silêncio de Deus é provação purificadora para nós, para você. É fé provada, é fé madura. Amadureça a sua fé. Amadureça a sua fé. Não querer entender as coisas. Deus age e a lógica dele não é como a nossa. E às vezes as coisas vão se desenrolando e nós só percebemos aquilo que acontece, aquilo que Deus fez, como Deus agiu lá na frente. Depois que tudo aconteceu, depois que o mar acalmou, aí você percebe: poxa, Deus sempre esteve comigo. Eu que fui infiel. Querido, confia, persevere, mesmo sem compreender. Mesmo sem compreender. Nós cantamos hoje tão bonito: exalte ao Senhor, como nós cantamos o Salmo. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Não feche o seu coração, seja dócil, dócil àquilo que o Senhor quer fazer. Vamos lá, Padre, o que eu preciso fazer para crescer na fé? Este foi o pedido dos discípulos para Jesus. Senhor, nós queremos crescer na fé. Senhor, aumenta a nossa fé. O que nós devemos fazer para ter a fé aumentada? Em primeiro lugar, o Salmo de hoje nos responde: seja dócil. Não fecheis o vosso coração, ouvi o vosso Deus. Seja dócil àquilo que o Senhor tem para ti. Seja dócil à voz do Senhor. Como é que eu vou exercer a minha docilidade? Eu preciso aprender a rezar. Se eu não rezar, se eu não conhecer o Senhor, Ele vai ser sempre o meu inimigo. Eu vou tratá-lo como inimigo da minha alma. Se eu não rezar, se eu não parar para dobrar os meus joelhos no chão, quando as provações vierem, eu vou reclamar no primeiro momento. Quando as provações vierem, eu vou fugir daqui. Eu vou fugir de tudo e de todos. Eu não vou querer ver ninguém quando as coisas vierem. Eu preciso aprender a ser dócil. E essa docilidade só se aprende aqui, rezando. Eu preciso aprender a rezar. Tenha um amor ao Santo Terço. Mês do Rosário. Estamos em outubro, mês do Rosário. Reze o terço todos os dias. Faça esse propósito. Tenha um amor ao Santo Terço. Tenha um amor à adoração a Jesus Cristo Eucarístico. Passe na igreja. Venha rezar um pouco mais. Tenha amor à palavra. Tenha contato com a palavra, com a Sagrada Escritura. Se nós não conhecermos a Deus, nós vamos abandonar quando a carroça passar no buraco e a gente for lançado fora. E nós vamos, mas a nossa fé, eu sei que a sua fé não é uma fé sentimental. Se você for lançado fora, você vai sair correndo atrás da carroça, vai se jogar dentro da carroça de novo. Se for lançado fora do barco, você vai nadando mesmo, você vai subir no barco, vai se apoiar, vai segurar no barco. Senhor, eu não vou desistir. É assim, porque o justo vive pela fé. Você crê que nosso Senhor está neste barco? Você crê que nosso Senhor está contigo? É assim. Depois, o Senhor, Ele nos ensina a ter fé aqui, dando duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do grão de mostarda. Ele diz aos discípulos:
Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que significa isso? Primeiro, uma fé pequenininha, um grão de pó. Se você tivesse uma fé, uma gotinha de fé, uma coisa pequena, você realizaria coisas absurdas, porque os santos, eles fazem coisas absurdas. Vejam, o exemplo que Nosso Senhor dá é quase que como uma comédia. Ele está brincando com os discípulos aqui, né? Porque quem é que vai plantar alguma coisa dentro do mar? Impossível. Não tem como. A amoreira, não sei se você sabe, ela tem raízes muito longas, muito grandes, muito profundas. Tanto é que se você planta uma amoreira perto de um poço, é capaz do poço ficar contaminado e a água vir com gosto de amora. Então, é quase que impossível você pegar, vou tirar uma amoreira e vou colocar no mar. Depois ele dá outro exemplo, né? A ponto de transportar montanhas. Você diria para uma montanha, sai daqui, e ela sairia. E colocaria a montanha com sua fé. A confiança em Deus. Entenda o que o Senhor está dizendo para os discípulos. Confie em mim, porque quem faz sou eu. Se você tem fé em mim, se você tem fé no meu amor, se você se debruça sobre a cruz, se você se debruça sobre os meus braços, deixa que eu faço. E eu sou capaz do impossível. Eu sou capaz desse impossível. Eu sou capaz de plantar uma moreira na água. Com a fé você é capaz de fazer grandes coisas. Quer ver as grandes coisas que você é capaz? É mais fácil você colocar uma moreira na água do que fazer estas grandes coisas, como, por exemplo, perdoar alguém não perdoável. Uma coisa absurda que os santos fazem. Amar aquele que não é amável. Uma coisa absurda. Com a fé nós conseguimos fazer todas essas coisas. Sem contar os grandes milagres, os grandes sinais, prodígios, curas e todas as outras coisas mais. Com a fé nós somos capazes. Com uma gotinha de fé, nós somos capazes de fazer absurdos, milagres. Por Deus, com Deus. É Deus agindo em nós. Não é com a tua força. Tenha fé, creia, persevere, esteja aqui comigo que eu vou fazer. É assim. Depois ele dá um segundo exemplo. Aliás, né? Ele dá uma segunda forma para que você possa crescer na fé. Qual que é a segunda parábola? Se algum de vós tem um empregado, você chega cansado do trabalho, você diz para o empregado se sentar à mesa com você, é seu empregado. Ou você fala assim, arruma as coisas aí, me dá algo que comer, prepara o meu banho, depois que eu tiver terminado tudo, você vem e faz. É assim que você faz, quando você tem fé. O que significa isso? Significa, você se coloca no lugar de empregado. Tem gente que tem fé e acha que a fé é um escudo protetor e que nada vai acontecer na nossa vida. Agora eu tenho fé e nada vai me acontecer. Usa a fé como se fosse um sortilégio, como se fosse um amuleto. Não, isso não existe. Deixa eu contar para você, isso não existe. A fé não é um amuleto da sorte. Essas coisas não acontecem, a vida vai continuar andando, você vai continuar caminhando, as coisas vão continuar acontecendo. E eu preciso me colocar como este servo. O que faz este servo? Este servo que serve ao seu Senhor. Eu preciso me preocupar, quer ter fé? Eu preciso me preocupar em me ocupar só de Deus. Eu preciso me preocupar em cuidar das coisas do meu Senhor. Eu preciso me preocupar em preparar a minha vida para Ele, para a sua vinda. Isso é ter fé. Eu não preciso me preocupar com as coisas deste mundo. Eu não preciso me preocupar com as coisas desta vida. Eu não preciso me preocupar, porque às vezes a gente fica perdido com as preocupações, né? As preocupações que nos tiram de Deus. Não, preocupe-se com Deus. Preocupe-se com o Senhor. É assim. E quando você se preocupa com o Senhor, as coisas começam a acontecer. Só se preocupe com o Senhor.
Só faça, só cumpra os mandamentos. É tão simples ser católico, é tão simples. É só cumprir os mandamentos. É só fazer o que se deve, é só seguir aquilo que a doutrina pede, é só seguir aquilo que a igreja pede. É simples. Só que às vezes a gente passa por tanta tentação, aí a gente acaba buscando falsos profetas, seitas, exorcismos espetaculosos, sessões de descarrego, falsos deuses, e a gente busca de tudo um pouco. Por quê? Porque a gente quer arranjar a solução para o nosso problema, e a gente se esquece de dar o nosso problema nas mãos de Deus e viver pensando em Deus. Aprendamos, vai passar. Vai passar, não tarda. Pode ser que não passe agora. Existem duas formas de passar, né? Vai passar uma vez na última vinda do Senhor. Todos nós vamos morrer um dia. Vai passar e nos encontraremos com Deus. Todos nós. Mas também vai passar na sua vida. As coisas mudam, as coisas se renovam, um dia após o outro. Passar. Creia, tenha fé. O justo vive pela fé. É assim que se mata dentro de nós a vontade desordenada. Ela morre. A gente tem que matar a vontade desordenada desta forma. Ela morre. Deixá-la morrer. Não alimente mais. Só creia em nosso Senhor. Não alimente. Deixar esta vontade desordenada morrer de inanição, de fome. Você não alimenta mais. Você alimenta agora a vontade de Deus. Você serve somente ao teu Senhor. Peço a vocês, queridos irmãos, como nos diz São Paulo a Timóteo na segunda leitura, reaviva, exorto a todos vós, queridos irmãos, reaviva a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Reaviva a chama do dom de Deus que recebeste no dia do seu batismo. Reanima a fé que você recebeu, porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Aqui o texto poderia ser covardia. Deus não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de fortaleza, de coragem, de parresia, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes. Saia daqui com o desejo de Deus, com o desejo de anunciar o Senhor, com o desejo de replicar a fé que você bebe aqui. Saia daqui com o desejo de levar a todos a graça de Deus, a graça que você bebe, que você come, que você se alimenta aqui. Saia com esse desejo. Reaviva hoje o dom da fé no seu coração. Se você não teve fé até hoje, aliás, todos temos, né? Se você não exercia a tua fé até hoje, aprenda a exercê-la a partir de agora, porque Deus está te dando esta graça. Creia. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Fé, nos auxilie para que nós não percamos o Senhor de vista, para que nós possamos de fato nos abandonar em suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Creio em Deus Pai,